A empregada sentou-se no colo do bilionário para fugir do seu ex. Ele sussurrou: Entra na brincadeira. Eu vou proteger-te. E se um único momento de desespero pudesse mudar toda a tua vida para sempre? As mãos de Grace tremiam enquanto ela carregava a cafeteira pelo café lotado no centro da cidade, os olhos constantemente voltados para a janela. Ela avistou a caminhonete de Derrick, dando a volta no quarteirão pela terceira vez, e seu coração batia forte contra as costelas como um pássaro enjaulado. Aos 35 anos, ela pensava que finalmente tinha escapado do pesadelo do seu passado. Mas lá estava ele novamente, perseguindo-a como se ela fosse sua propriedade. A agitação do almoço fervilhava à sua volta. Executivos internos caros discutiam negócios em torno de chávenas fumegantes, completamente alheios ao facto de que o mundo dela estava a desmoronar a cada segundo que passava. Foi então que ela o viu. Um homem distinto, na casa dos 40 anos, sentado sozinho à mesa do canto. Os seus olhos gentis encontraram os dela com uma compreensão que a fez suspirar. Algo na sua presença a fazia sentir segura, protegida, como um abrigo na tempestade que ela vinha enfrentando há muito tempo. De onde você está assistindo hoje? Adoraria saber nos comentários abaixo. James Crawford construiu sua fortuna do nada, começando com uma pequena empresa de tecnologia na sua garagem e transformando-a num império bilionário. Mas o sucesso não endureceu o seu coração. Se alguma coisa, tornou-o mais consciente daqueles que lutavam. Ele escolheu este café tranquilo para as suas reuniões matinais precisamente porque parecia real, autêntico, longe dos lobbies frios de mármore das torres corporativas. Ele reparou em Grace no momento em que ela começou a trabalhar lá, há 3 meses. Havia algo nos seus olhos, um cansaço que falava de velhas feridas, mas ela tratava todos os clientes com calor genuíno. Ela lembrava-se de como ele gostava do seu café, preto com apenas um toque de natas, e tinha sempre um sorriso suave pronto, mesmo quando parecia exausta. Hoje era diferente. O sorriso era forçado, os seus movimentos eram bruscos, com um pânico mal contido. James tinha visto medo suficiente na sua vida para reconhecê-lo imediatamente. Através da janela, avistou um homem corpulento com um boné de beisebol encostado a uma carrinha, com o olhar fixo na entrada do café com uma intensidade predatória. Grace aproximou-se da mesa dele, a cafeteira a tremer ligeiramente nas suas mãos. Mais café, Sr. Crawford? Perguntou ela, mas a sua voz trazia um tom de desespero que nada tinha a ver com atendimento ao cliente. Grace, disse ele suavemente, pousando o jornal. Está bem? A sua compostura rachou por um momento. Estou bem, só cansada. Mas quando ela se virou para sair, a porta do café tocou e um homem com olhos frios e calculistas entrou. Derek. Grace congelou, o rosto perdendo a cor. O olhar de Derek varreu a sala antes de pousar nela, e os seus lábios se curvaram num sorriso que não demonstrava calor. Ele começou a caminhar em direção a ela, a sua presença imponente e ameaçadora de uma forma que fez com que os outros clientes inconscientemente se afastassem. Grace recuou, mas não havia para onde fugir naquele espaço lotado. Aí está a minha garota, gritou Derek, sua voz alta o suficiente para que as mesas próximas ouvissem. Estive procurando por você em todos os lugares, querida. É hora de voltar para casa. A respiração de Grace ficou superficial e rápida. Ela olhou ao redor desesperadamente, presa entre a ameaça que se aproximava e uma sala cheia de estranhos que não tinham ideia de que estavam testemunhando o início do seu pior pesadelo. Não quero ir a lugar nenhum contigo, Derek. Grace conseguiu dizer, sua voz pouco acima de um sussurro, mas ele continuou avançando como um caçador que encurralou sua presa. Não faça cena, Gracie. A voz de Derek tinha aquele tom familiar de controle. O tom que costumava fazer seu estômago revirar de medo. Você sabe como isso termina. Você sempre volta. O café ficou mais silencioso quando os outros clientes perceberam a tensão. As conversas morreram a meio da frase. Grace sentiu o peito apertar. O pânico familiar começou a tomar conta dela. 3 meses de liberdade, finalmente a dormir sem medo, e tudo estava prestes a desaparecer. Foi então que ela tomou uma decisão que a surpreendeu até a ela própria. James observava a troca de palavras com preocupação crescente, reconhecendo imediatamente a dinâmica.
Já tinha visto isso antes, um controlador que não aceitava que a sua vítima tivesse encontrado a liberdade. Quando os olhos desesperados de Gracie encontraram os dele do outro lado da sala, ele não hesitou. Sem pensar, Gracie dirigiu-se à mesa de James, com as pernas a tremer, mas determinada. Desculpe, sussurrou ela ao chegar até ele. Por favor, eu só preciso... Tudo bem, disse James baixinho, compreendendo imediatamente. O que você precisar. E então Grace fez algo que chocou todos no café, incluindo ela mesma. Sentou-se no colo de James, o corpo a tremer contra o dele, enquanto envolvia os braços à volta do pescoço dele, desempenhando o papel de uma namorada amorosa. A resposta de James foi imediata e protetora. O braço dele envolveu a cintura dela, firme e tranquilizador, enquanto a outra mão tocava suavemente as costas dela. Entra no jogo, sussurrou ele ao ouvido dela, com voz calma e confiante. Eu protejo-te. Derrick parou de repente, o seu rosto mudando de confiança predatória para confusão, e em seguida, para raiva. Que diabos é isso? Ele exigiu, a sua voz elevando-se. James olhou para Derek com o tipo de autoridade tranquila que vinha de anos comandando salas de reunião e enfrentando aquisições hostis. Há algum problema aqui? O seu tom era educado, mas carregava uma firmeza subjacente que fez Derek dar um passo involuntário para trás. Ela é minha namorada, rosnou Derek, mas parte de sua confiança evaporou-se diante da presença serena de James. Não, disse Grace, surpreendendo-se com a força em sua voz. Não sou mais nada sua. Ela sentiu o braço de James apertar-se protetoramente ao seu redor, dando-lhe uma coragem que ela havia esquecido que possuía. Se este momento tocou seu coração, por favor, dê um like no vídeo. Histórias como esta lembram-nos que, às vezes, estranhos tornam-se heróis nos nossos momentos mais sombrios. O rosto de Derek escureceu, as suas mãos cerraram-se em punhos. Acha que alguns ternos vão protegê-la? Acha que pode simplesmente desaparecer de mim? A ameaça na sua voz fez com que vários clientes do café pegassem nos seus telemóveis. Sentindo que a situação estava a escalar para além de um encontro constrangedor, Grace sentiu-se encolher por dentro, o velho medo tentando recuperá-la. Durante 2 anos, Derrick controlou todos os aspectos da sua vida através de intimidação e manipulação. Mesmo depois de finalmente ter escapado, ela continuava a olhar por cima do ombro, sabendo que ele nunca iria parar de a perseguir. Acho que, disse James com a voz tranquila e confiante de um homem que nunca recuou numa luta. A senhora deixou os seus sentimentos claros e acho que deve respeitar isso. Não sabes no que te estás a meter, amigo. Derrick aproximou-se tentando usar o seu tamanho para intimidar. A Grace e eu temos uma história real, não uma pequena encenação que ela está a fazer para ti. Foi então que a Grace falou, com uma voz mais forte do que tinha sido em anos. A nossa história é exatamente a razão pela qual deixei o Derek. Porque tu não conseguias entender que o amor não tem a ver com controlo ou medo ou fazer alguém sentir-se pequeno. Tem a ver com confiança e respeito. E ela olhou para James, vendo algo nos olhos dele que Derrick nunca lhe mostrou. E sentindo-se segura. O rosto de Derrick contorceu-se de raiva. Segura. Eu protegi-te. Cuidei de ti quando mais ninguém o fez. Tu isolaste-me, disse Grace, as palavras saindo como se uma barragem tivesse rebentado. Fizeste-me deixar o meu emprego, cortar os laços com os meus amigos e acreditar que eu não valia nada sem ti. Isso não é proteção. Isso é aprisionamento. Todo o café ficou em silêncio agora. Todas as pessoas compreenderam que estavam a testemunhar algo profundo e doloroso. Uma senhora idosa numa mesa próxima tinha lágrimas nos olhos, lembrando-se talvez das suas próprias lutas de décadas atrás. James sentiu o corpo de Grace a tremer contra o seu. Mas não era mais medo. Era o tremor de alguém que finalmente encontrou a sua voz após anos de silêncio. A polícia está a caminho, disse ele calmamente, acenando com a cabeça para o barista, que silenciosamente tinha feito a chamada. Sugiro que saias antes que eles cheguem. Derek olhou à sua volta no café, vendo todos os rostos voltados para ele com desaprovação e repulsa. Pela primeira vez, era ele quem se sentia exposto e impotente. Alguma vez encontraste a coragem para dizer a tua verdade quando era mais importante? Conta-nos nos comentários.
A sua história pode inspirar outra pessoa que precisa de ouvi-la hoje. Derek correu em direção à porta, mas voltou-se uma última vez. Isto não acabou, Grace. Nunca acaba. A porta do café bateu atrás de Derek, mas a tensão continuava no ar. Grace ainda estava sentada no colo de James, com o corpo todo a tremer, agora que a ameaça imediata tinha passado. De repente, ela percebeu onde estava, o que tinha feito, e a vergonha tomou conta dela. Sinto muito, ela sussurrou, começando a afastar-se. Eu não deveria ter feito isso. Ei, disse James gentilmente, com a mão firme nas costas dela. Não tem nada pelo que se desculpar. Você foi brilhante. 2 policiais chegaram em poucos minutos, e a presença deles imediatamente acalmou o ambiente. Grace sentou-se na cadeira ao lado de James enquanto prestava depoimento, sua voz ficando mais forte a cada detalhe. Mostrou-lhes a ordem de restrição que tinha apresentado meses antes, a documentação das violações de Derek, as fotos das contusões que tinha vergonha de mostrar a alguém antes. Estamos à procura dele, disse o agente Martinez, com uma expressão severa. Há outras 3 mulheres com processos em aberto contra ele. O seu testemunho pode ajudar a prendê-lo por muito tempo. Quando a polícia terminou o relatório e saiu para procurar Derek, o café voltou lentamente ao normal. Mas Grace sentia-se tudo menos normal. Pela primeira vez em anos, sentia-se poderosa, protegida e o mais surpreendente, esperançosa. Obrigada, disse ela a James, com os olhos brilhantes de lágrimas não derramadas. Não precisavas de fazer isso. Nem sequer me conheces. Sei o suficiente, respondeu James com voz calorosa. Sei que és corajosa, mesmo quando não te sentes assim. Sei que fazes o melhor café da cidade e sei que mereces sentir-te segura. Grace riu, um som que ela quase tinha esquecido como fazer. Na verdade, o café aqui é péssimo. Há meses que tento convencer o meu chefe a arranjar um fornecedor melhor. Talvez devesses abrir o teu próprio estabelecimento, sugeriu James, e algo no seu tom de voz fez com que ela olhasse para ele mais atentamente. Por acaso sei algumas coisas sobre como começar um negócio e tenho a sensação de que serias fantástica a gerir o teu próprio. A ideia nunca lhe tinha ocorrido. Derek sempre lhe disse que ela era demasiado estúpida para algo assim. Mas sentada ali, vendo-se através dos olhos de James, sentiu uma centelha de algo que pensava ter desaparecido para sempre. Ambição. Não seria possível, começou ela. Por que não? Perguntou James simplesmente. O que a impede agora? Se gostou desta história de coragem e novos começos, inscreva-se no nosso canal para mais contos comoventes que nos lembram que o amor e a esperança podem triunfar sobre o medo. 6 meses depois, Grace estava atrás do balcão da sua própria pequena cafetaria, Fresh Starts Café, observando a correria matinal com uma satisfação que nunca imaginara ser possível. As paredes eram pintadas de um amarelo quente que a lembrava do sol, e obras de artistas locais estavam penduradas por todo o espaço. Mas o seu lugar favorito era a mesa do canto, onde um certo empresário se sentava todas as manhãs a ler o jornal e a pedir café preto com um pouco de natas. Derek estava a cumprir 18 meses de prisão, depois de mais 3 mulheres terem contado as suas histórias. A ordem de restrição era agora permanente, e Grace dormia tranquilamente pela primeira vez em anos. Mas, mais do que a proteção legal, ela tinha encontrado algo infinitamente mais valioso. Ela tinha se reencontrado. James cumpriu a sua palavra de ajudá-la a iniciar o negócio, fornecendo não apenas apoio financeiro, mas orientação e apoio genuínos. A relação deles cresceu lentamente, com cuidado, construída com base na confiança e no respeito, em vez de medo e controlo. Ele nunca a pressionou, nunca exigiu, nunca a fez sentir menos do que completamente livre para escolher o seu próprio caminho. O de sempre, perguntou Grace quando James se aproximou do balcão, embora ambos soubessem que, a essa altura, era mais um ritual do que uma pergunta. Na verdade, disse James com um brilho malicioso nos olhos, estava a pensar em experimentar algo novo hoje. O que recomendas? Grace sorriu, compreendendo o significado mais profundo das suas palavras. Ambos tinham experimentado coisas novas ultimamente. Grace tinha se inscrito em aulas de administração na faculdade comunitária e James tinha começado a trabalhar como voluntário num abrigo para sobreviventes de violência doméstica.
Eles aprenderam que a cura não acontecia apenas em grandes gestos, mas em pequenas escolhas diárias para construir algo melhor. Tenho esta nova mistura, disse Grace, pegando um recipiente diferente. Chama-se Segundas Oportunidades. Tem um final suave com um toque de doçura e é mais forte do que se poderia esperar. Perfeito, disse James, observando-a preparar a chávena com o mesmo cuidado que dedicava a tudo na sua nova vida. Parece exatamente o que eu preciso. Quando ela lhe entregou a caneca fumegante, os seus dedos tocaram-se brevemente, e Grace sentiu aquele calor familiar que nada tinha a ver com o café. Ela tinha aprendido que o amor verdadeiro não exigia nem controlava. Simplesmente ficava ao seu lado, firme e forte, oferecendo apoio quando precisava e espaço quando não precisava. O sol da manhã entrava pelas janelas do café, banhando tudo com uma luz dourada. Grace olhou à sua volta para o seu pequeno reino. Os seus clientes a conversar durante o pequeno almoço, os seus funcionários a rir enquanto trabalhavam. James a acomodar-se na sua mesa de canto com a sua nova mistura de café e a sentir uma profunda sensação de paz. Às vezes, a coisa mais corajosa que se pode fazer é confiar em alguém o suficiente para deixar que essa pessoa nos ajude. Às vezes, a salvação vem na forma de um estranho que sussurra, eu vou proteger-te, e fala a sério. E, às vezes, o que começa como uma fuga torna-se o início da vida que sempre esteve destinado a viver. Se gostou desta história de coragem, amor e novos começos, lembre-se de curtir este vídeo, partilhar as suas opiniões nos comentários abaixo e inscrever-se para ver mais histórias comoventes que nos lembram que a esperança é sempre possível. Obrigado por acompanhar Grace e James na sua jornada. Que encontre o seu próprio recomeço quando mais precisar.